Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, e saúde, que é o mais importante. Eu vou continuar a falar, como eu avisei, o assunto sobre a minha autorização quântica, a vida em vários aparelhos, principalmente o computador, que hoje é um aparelho imprescindível da vida do homem. Então, para mim, o computador quântico é aquele computador que tem a consequente monitorização dos computadores. Quanto mais eu falei para vocês, né, tudo que eu passei, tempo que eu fui operador, programador, essas coisas todas, é que quando a gente entra no mundo quântico, já se vão 100 e poucos anos. Na época que a teoria quântica foi levantada, com certeza os cientistas, os homens que viviam de pensar nas coisas que aconteciam na natureza, tinha muito mais oxigênio livre na atmosfera, e como eu expliquei, eles tinham uma capacidade boa melhor que nós de raciocinar, né? Então, a teoria quântica, a princípio, você pensa, caramba, isso é loucura. Mas como a gente vai dizer, ninguém sabe nada sobre o que realmente acontece, porque é uma dimensão que nós não dominamos. Nós tentamos dominar a nossa área de existência e essa área de nossa existência só existe porque existe o infinitamente pequeno. Aí como você julgar o que é o infinitamente pequeno? Como você prospectar? Ora, um exemplo fatídico, mas ao mesmo tempo super importante, é que depois de anos e anos, mas põe séculos aí, né? Desde que foi inventado, né, com lentes ou telescópio, em que Galileu provou que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Na época da Idade Média, ele foi punido pela Igreja. A Igreja tinha poder de polícia, tinha poder judicial. É o que se leva à conclusão, claro, se a Igreja tem a capacidade de mandar prender uma pessoa que tida como herege só porque pensava e não tinha lógica o que se falava, e ele, por observações dele, descobriu uma lógica nova e venceu, né? Tanto que ele disse que quando ele foi julgado pela Igreja, ele disse: não, a Terra não roda em torno do Sol. E depois, em voz baixa, ele falou: mas roda. E hoje nós sabemos que isso é verdade. Então, é muito interessante a gente pensar que nós baseamos toda a nossa computação no 0 ou 1.
a gente escreve o que quer com 01. Só que o que a gente escreve pode ter até 16 ditas, pode chamar letras, né? Precisam de 160188 para fazer uma sentença que a gente chama de hexadecimal. Então a programação ela é uma linguagem hexadecimal. Cada comando de computador, através de programação, o comando já é um programa. Quando a gente diz assim, salva um arquivo, para você salvar alguma coisa, você tem que abrir o primeiro arquivo. Depois você tem que dizer o que quer colocar dentro daquele arquivo. Feito isso, a gente diz, fecha o arquivo. Isso era possível. Então, o que a gente, quando faz isso, a gente diz que salvou um arquivo. Então, o comando no computador de salva é o comando é um programa. Já é um programa. Eu sei disso porque eu fiz isso. Entendeu? Então, isso aí eu sei. Eu abria um programa, eu colocava o que eu queria lá dentro e depois eu dizia, fechava o arquivo. E comecei a fazer testes usando no programa o salvar. E enxertei no programa, tirei o salvar e coloquei o nome do meu programa. E a mesma coisa foi feita. O que eu coloquei foi salvo. Então, eu descobri que os comandos dos sistemas computacional, no caso, o que eu trabalhava na época, que era o COBOL, isso era possível. E depois, mais tarde, quando eu vim aprender Visual Basic, eu fiz a mesma coisa e a mesma coisa aconteceu. Bom, então, como falar do quântico? A gente sabe que ele existe, mas não se tem o acesso como hoje nós temos com Hubble, como web. Nós precisamos ter um web negativo, né? Que consiga sondar esse mundo e ver como de fato ele é constituído. A gente só tem experimentos que nos levam a crer. E daí surgiram que cabeça é para pensar e nem todo mundo leva uma linha de raciocínio. Cada um tem sua linha de raciocínio. Poucos são os que têm uma linha igual de raciocínio. Então isso você pode dizer que dois programadores estão entrelaçados quanticamente, né? Eles têm as ideias praticamente iguais, as ideias se comunicam e eles estão entrelaçados, né? Bom, o mais importante é que você sabe como achar um átomo se a gente
tem uma certa ideia com o microscópio eletrônico de algumas coisas, mas o átomo ainda continua sendo algo que a gente não sabe. O modelo orbital é contestado, sempre foi contestado, entendeu? Como é que no mundo caótico, é que tudo está muito perto e ao mesmo tempo muito longe, quer dizer, a incerteza quântica, isso, né? A gente vai saber alguma coisa. A gente vai conseguir fazer um experimento no que não se vê, no que não se sente. Isso está errado. A gente sente porque nós fazemos parte, nós somos constituídos, nossa matéria está montada em cima da matéria quântica. Nós somos compostos de átomos, elétrons e de moléculas principalmente. Então, no desenvolvimento das teorias, por que cada um fala uma coisa, né? Bom, se o elétron é negativo e o próton é positivo, por que o elétron não cai no próton? Que elétron? Onde ele está? O próton está no centro, mas o elétron não se sabe. Ele se comporta como onda, se comporta como partícula. Ele é achado provavelmente, e em achando, a gente já não sabe nada sobre ele, porque ele já não está mais lá. Tudo é muito subjetivo. Bem, aí nós imaginamos, né? Vamos, então, pegar o computador, que quanto for o tempo anda, os anos vão andando, ele vai ficando cada vez menor, e ficando cada vez menor, ele tem suas partes aumentadas em quantidade, quer dizer, um processador com bilhões de componentes, obviamente vai processar muito mais coisa e muito mais rápido do que o processador do meu velho computador, que tinha 500K de memória. Então, o que hoje se pensa, no caso eu penso, quanto mais ínfimo, mais potencial de ser usado em processamento, mais ágil vai ser o processamento. A memória, então, vai ficar de uma maneira infinita, ela vai poder guardar qualquer informação. E o processador vai poder acessar qualquer informação muito mais rápido. Então nós vamos poder resolver problemas muito mais rápidos, processar problemas muito mais rápidos. Aí vem a pergunta: o COBOL rolaria num computador quântico? Na minha perspectiva, creio que sim. Por que eu creio que sim? O COBOL é todo pautado em 0,1 e já se descobriu por experimentos que os elétrons possuem spins, giro. Uns dizem que gira assim, outros dizem que gira assim.
mas ele gira. Mas ele gira assim e gira assim, ao contrário. E gira da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Ora, é um sistema binário. É um 0 1, o que gira. A gente vai ter que rotular o que gira, digamos, da esquerda para a direita, ou de cima para baixo. A gente diz que é 0. E o que faz exatamente o contrário, a gente diz que é 1. Bom, até aí tudo bem. Então, como eu expliquei para vocês, né, o computador é 01 por causa disso aqui, do anel imantado, com a corrente passando, quer num sentido ou no outro. Aí vocês imaginem que a gente vai se levar anos, a gente está evoluindo ainda e tem muito que evoluir. Mas a própria física quântica já nos sinaliza que ela espera 0 ou 1 e que o 0 ou 1 dela, pela amplitude que nossos sistemas de computação, quando a gente conseguir colocar uma informação dentro do mundo quântico, e eu já vejo aí vários séculos para a gente conseguir fazer isso. Mas o computador quântico terá como base de sintaxe, né, programacional, o 01. Então a gente sabe disso por experimentos feitos na década de 20, há 100 anos. Nós estamos em 24, foi mais ou menos por essa época, 24, 23, que se ventilou a possível existência do giro do elétron. E muito se fala, muito se especula, e é só isso que resta a gente. E tentativas, né, de fazer experimentos. Bom, entrelaçamento no mundo quântico é uma coisa que a mim parece óbvia. Se você tem quintilhões ou mais que isso de partículas, as chances de você achar duas partículas idênticas, interligadas, é muito grande. É muito grande. A gente está procurando no espaço, que também é muito grande, um planeta que possa abrigar a vida como a vida é na Terra. Por que será que a gente tem essa necessidade? Nós mal conseguimos chegar à Lua rápido. Marte, temos que usar grandes artifícios, esperar uma posição de Marte mais favorável para a gente poder lançar nosso foguete. A gente não pode lançar um foguete todo mês a Marte, porque a gente não tem como prever direito. A gente sabe que tem períodos que são
possíveis isso acontecer o mais rápido. Então, a programação quântica que eu vejo é quando nós conseguimos usar esse 0, 1 quântico. Então, com certeza, nós vamos poder programar em nível quântico. Em o fazendo, tudo vai ser possível a descoberta, né? Nós vamos ter respostas para muita coisa, faremos coisas que até Deus duvida que nós sejamos capazes de fazer. Isso se nós estivermos vivos até lá, né? Porque nós maltratamos muito nosso mundo. A existência humana no mundo é depredatória. E a mãe natureza, como eu já disse, já nos está repreendendo. E ela o faz mostrando o que pode acontecer. Porque só nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar, de inventar, de criar. Puxa, como isso tudo foi criado? Não foi por nós. E a gente nota a inteligência embutida nessa criação. Então, minha gente, o mundo quântico é uma grande incógnita. Fala-se muita coisa sobre ele, tenta-se descobrir muita coisa sobre ele, mas as respostas são quânticas, são muitas, são às vezes pequenas, são livros dessa grossura para explicar uma coisa que acha que existe, porque a gente não consegue fazer uma análise do mundo quântico com precisão, porque a gente não tem instrumentação para isso. Bom, como colocar informação lá dentro? Se está tudo em movimento. Lá, dentro de um processador e de uma memória, nós temos elementos que nós usamos, matéria que nós usamos, e agora nós sabemos que essa matéria não é só aquilo que nós vemos, dentro dela tem um infinito. O mundo quântico. Então, para mim, a existência de um computador quântico já tem uma sinalização de possibilidade. Nós temos algo que sabe o que é 0 ou 1. Agora, como nós faríamos um processador com elétrons e nem sabe-se onde eles estão? Bem, pensaria-se assim: se a gente não consegue ver o elétron, a gente tem como parar a ação da matéria quântica. Porque qualquer coisa a gente pode pegar para estudar o mundo quântico. Tudo tem o quântico dentro de si. Você, eu, todos nós temos o quântico dentro de nós. Todo mundo em que nós vivemos tem o quântico dentro dele. É constituído do infinitamente pequeno, que
a nós parece muitas coisas e, ao mesmo tempo, nada. Falando isso, eu estou respaldando a incerteza quântica, que é tido como a única coisa certa que se sabe do mundo quântico, a incerteza. Então, vocês poderiam estar esperando que eu fosse terminar o que eu comecei falando sobre o computador quântico e que levaria 2 horas para explicar isso. Não, eu não vou entrar nessa seara porque não vai levar a nada. É possível se miniaturizar as coisas? É. Mas até onde nós podemos chegar? Bom, até onde a gente chegar já vai ser um ganho muito grande no processamento de dados e para uma raça que se julga capaz de colonizar o universo, sendo incapaz de atingir nem sequer 1/10 da velocidade da luz. O que eu tenho a dizer é que tudo que Einstein fala da física é relativista. O mundo quântico nós não conseguimos aplicar ainda as leis relativistas. Não conseguimos fazer essa junção ainda. E o que eu tenho a dizer a vocês é que a necessidade de uma raça que quer entender a atmosfera, como ela se comporta e tudo mais, precisa de um processamento muito mais ágil e muito mais eficaz. E a gente já viu, já tem essa experiência que em diminuindo a gente conseguiu aumentar. Olha só que coisa de doido. Se pensaria assim, poxa, eu vou fazer um computador enorme, ele vai processar tudo que eu queira. Não, nós fomos pelo caminho contrário e deu certo. A natureza jogou a gente no quântico. E nós já temos a ideia do 0-1 no mundo quântico. Aí vocês pensam assim, bom, usar o 0-1 de um elétron, giro e antigiro, porque não, nós vamos chegar lá quando vem a lei maior da física quântica, a incerteza. Esse é o grande problema. Nós, os sábios do passado, chegaram a essa conclusão, que a única coisa certa que se sabia do mundo quântico é que ele é incerto. Então, a gente vive de caquinhos e escreve livros, ganha-se prêmio Nobel, mas é tudo teoria.
É tudo incerto. Gente, eu só tenho a dizer a vocês o seguinte: se nós, como raça, conseguirmos vencer essa barreira, ou arranhar ela, entrar um pouquinho dentro dela, nós já vamos estar fazendo miséria. E será que vai ser para o bem ou para o mal? Será que isso que a gente tanto quer vai nos ajudar ou vai nos atrapalhar? Olha a incerteza aí de novo, né? Então, gente, dentro do mundo quântico, você vai ter pares de spin. E usar o átomo, o elétron, como retentor de informação, nós precisaremos primeiro achar o elétron, né? E depois achar como a gente pode botar alguma informação, ou como usar o giro dele como uma informação. Aí vem uma coisa que vai ser disso, né? É mais uma barreira, porque Einstein colocou uma barreira no mundo relativista dele. Ele não sabia que existia matéria negra. Ele não sabia que existia energia negra. Então, ele desenvolveu algo, explicou que a gravidade não era uma força, era uma deformação do espaço-tempo. E o que é o espaço-tempo? Agora chega a uma conclusão que não, com o advento da energia negra e da matéria negra, a gente sabe que o espaço-tempo não é um vazio, ele é um espaço de energia e matéria negra. Entendo matéria, a matéria pode ser deformada pela massa de um corpo, ou pode criar uma facilidade para a matéria branca, que a gente conhece bem, se depositar e aí se estabelecer. Se vocês pensavam que eu ia explicar a vocês o que é os componentes da física quântica, eu só posso dizer, é o universo negativo, né? O infinitamente pequeno. Mas dentro do infinitamente pequeno tem coisas muito menores. E então isso gera o quê? Uma incerteza. Então eu estou de acordo com a lei básica
da física quântica, que é a incerteza. Assim, meus amigos, nós temos que nos imbuir de boas intenções. Porque, e mesmo assim, como diz o velho ditado, de boas intenções o inferno está cheio. A única coisa que eu entendo é que se você tem um mundo infinitamente pequeno, entrelaçar a matéria fica muito fácil, né? Ela está longe e perto ao mesmo tempo. Você tem certeza disso? Não. Então, é isso que eu estou dizendo. Nós lidamos com Newton e outros físicos desde os tempos quando os gregos acharam que existiam, que a matéria, eles cortavam a madeira, eles faziam cada vez coisas menores. Então ele falou assim, poxa, quão menor eu posso fazer isso? Vai chegar num ponto que eu não vou conseguir fazer mais nada. E esse ponto é o átomo, que quer dizer em grego indivisível. Dali eu não posso passar. E nós já sabemos que os gregos, que não sabiam nada, mas já palmeavam o universo quântico, só se esqueceram de uma coisa, que eles tinham como certeza, mas estavam errados porque estavam falando de uma coisa incerta. Mas ao mesmo tempo, o átomo existiu, mas só que não existiu, existe, né? Só que não do jeito que eles pensavam. Então, gente, a gente vai ter que continuar navegando na incerteza, tentando mostrar dentro dessas incertezas o que é certo. Para isso, a gente tem que conseguir fazer um web às avessas, algo que faça pescoço esse universo ínfimo e descubra como são as coisas. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, vale a lei básica, a da incerteza. Então, eu só tenho uma certeza. Quanto menor, mais capacidade de nós processarmos o que quisermos, mais rápido e mais preciso. Olha só a incerteza que eu disse. Precisão dentro do espaço quântico pode ser uma coisa que não existe. E nós vamos ter que aprender
esquecer o que nós temos como precisão e fazer o que é possível que eles, esse universo, nos permita fazer. Nós vamos ter que descobrir o que a gente pode fazer, por quanto tempo a gente pode fazer. Se aquilo tudo que a gente fez não vai ser ao contrário, segundos depois. Eu já vi palestras, podcasts de pessoas estudiosas do assunto que enveredaram pelo campo quântico da física, que eles chamam, né? Eu chamo física e química. Eu bato palma para esse povo, para essas pessoas, esses irmãos. Continuem. Não se deem por vencidos de maneira nenhuma. Eu não vou me jogar para quem tinha que fazer tudo certo, tentar explicar o incerto. Mas só tem uma coisa. Existe limite. O zero absoluto é tido como 273 graus negativos. E a gente consegue atingir essa temperatura, 273 graus negativos, ora, já conseguimos chegar a 4% desse valor. É muita coisa. E já, como dizia, bom, o que é o zero absoluto? A gente pode ir além do zero absoluto. Aí vem o dogma, né? Não. Mas por que não? Porque atingindo o zero absoluto, toda a matéria fica parada. Nós congelamos aquele naco do universo quântico. Ali dentro daquele naco, submetido a essa temperatura, nada se mexe. Opa! Então, aquele pedacinho de matéria que chamam de elétron, que só se medindo, já se soube que ele teve ali, mas ele já não está mais. Vai estar parado, né? Aí a gente, vendo isso, a gente vai poder trabalhar em cima dele, né? Ver se é possível atrelar a informação mas se isso acontecer, nós só vamos poder nos servir do spin em átomos de números pares de elétrons. Aí a gente pensa,
A gente tem uma certeza. A família do Hélio e o próprio Hélio é um átomo que não se conecta com outra matéria. Por quê? Porque ele tem todas as órbitas com os números completos de elétrons que cada órbita tem que ter. O hélio seria um elemento e toda a família dele seria o elemento, pela estabilidade dele, imprescindível a se trabalhar na computação quântica. Mas para isso nós temos que fazer muitas experiências e já se viu que não foi com... Vocês já ouviram falar do macroátomo? Quando se atingiu 4% do zero absoluto, tem-se, pelo telescópio eletrônico, a visão já de vários átomos aglutinados. Estão todos parados. Elétrons. Então, gente, se você quer estudar física quântica, você primeiro vai ter que tentar trabalhar com o zero absoluto. Só tem uma maneira da gente poder estudar múltiplo quântico, é pará-lo. Escolher um pedaço dele, que já é um mundo, e botá-lo o mais próximo do zero absoluto, para podermos parar as partículas, a vibração das partículas, a posição das partículas. Senão, nós não teremos como estudar. Para mim, no meio de tanta incerteza, e já contrariando a lei principal do mundo quântico, o que eu tenho como certeza é que, se nós não colocarmos uma fatia que seja do mundo quântico, porque a gente não pode botar toda, né? No zero absoluto, a gente não vai poder vê-la, não vai poder analisá-la. Então nós estamos pensando muito e, ao meu ver, na área do soft, né? Não na área do hard. Sem hard, onde você vai usar o soft? Onde você vai processar o soft?
vocês já sabem que todos os aplicativos e dentro deles seus programas, seus comandos são tidos como software, e tudo que é usado fisicamente para processar esse software chama-se hardware. Então, gente, o que você tem certeza que vocês pensaram que eu iria falar horas a fio. Eu também fiquei pensando que eu iria falar horas a fio. Mas aí, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, é que uma coisa parada é mais fácil de estudar do que uma coisa movendo essa velocidade no mundo quântico. Quem te garante que a velocidade da luz não pode ser ultrapassada? Me desculpe, Einstein, mas você estava no espaço relativista. Você não quis encarar, não tinha mais idade para... Você reconheceu, não foi só questionou que o entrelaçamento seria impossível porque você faria a comunicação mais rápido que a velocidade da luz. Mas Einstein isso é coisa de relativismo, não é quântico. E já tem umas coisinhas cozinhando os miolos. Se a matéria negra ocupa tudo que não é matéria branca, não é ela o tecido que deveria ser chamado de tempo-espaço? Não é ela constituída de partículas infinitesimamente pequenas, mas altamente gravitacionais, muito gravitacionais. E se o universo nasceu de uma explosão, quem te garante que essa explosão foi homogênea? Eu, sinceramente, até hoje não vi nenhuma explosão homogênea. Inclusive, o termo de explosão é comparado a uma grande bagunça, né? Depois que explode uma coisa, tem pedaços muito pequenos, tem pedaços que se desintegram, se volatilizam, deixam de até de existir, e outros pedaços enormes, mas que foram atingidos pela força da explosão. Então você imagina a força de o nome já está dizendo, Big, que é grande, Bang, uma grande explosão.
uma coisa que eu tenho certeza, e aí eu posso dizer porque dentro do universo relativista não existe incerteza. Só existe uma barreira, a velocidade da luz. E a ignorância na época de que poderia existir matéria negra, e se tem matéria, tem energia, e que nosso espaço-tempo não é um vácuo absoluto, não existe vácuo absoluto. Parece um vácuo absoluto, porque a matéria negra não é tátil, não temos como vê-la, e ela é capaz de atravessar qualquer partícula, inclusive o elétron. O bóson, o hadron, ela é menor que todos eles. Por isso, a gente acredita que o vácuo existe. E não seria, então, a existência da energia negra, o elo que tanto Einstein procurava e não conseguia, que era unir o relativismo com o quântico? Porque veja só, se no mundo relativista tudo que Einstein disse que acontecia, que não tinha força da gravidade, era apenas uma deformação do espaço-tempo, e eu digo que o espaço-tempo é composto de energia negra, e não. Se dizem que o espaço é composto de energia negra e matéria negra, nós estamos dentro desse espaço, compostos por um outro espaço que faz a ponte, navega dos dois lados com a mesma facilidade. É um todo. Agora, vocês têm bastante coisa para pensar, né? Mais sobre energia quântica. Eu ainda vou falar sobre o entrelaçamento quântico. Só vou meter a ele. Assim como eu já falei do spin, do elétron, eu vou falar sobre o entrelaçamento depois. E assim podem descansar e tenham um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde. Um dia de 24 horas, né? Será que tem 24 horas? Ah, deve ter, deve ter. O importante disso tudo, gente, é vocês terem saúde. É isso que eu mais desejo a todos, com todo amor no meu coração. Até a próxima.